De todos os predadores das nossas florestas, há um que é o mais esquivo de todos: o mabeco. Na Índia, chamamos-lhe cão selvagem asiático. Estes cães são verdadeiramente selvagens. Evoluíram ao longo de milhões de anos, tal como o tigre e o leopardo. Há muitos anos, estes inocentes caçadores eram rotulados de parasitas e assassinos sanguinários, sendo impiedosamente massacrados. Mas para mim, não há cães como estes. Esta é a história de Kenai, o cão selvagem que ousava ser diferente. A matilha. As florestas da minha terra são tão misteriosas como os mitos. E misteriosos são também os cães selvagens que as percorrem furtivamente. São como fantasmas. Então que hipóteses tinha eu, um simples humano, de alguma vez conhecer realmente estes fantasmas num mito? Se a minha vida pudesse ser livre, como a de uma ave de rapina, altaneira, sobre a copa destas extensas florestas tropicais, então talvez pensasse que seria capaz de realmente descobrir algo sobre a vida dos meus caçadores preferidos. Afinal, precisei de 15 anos e uma perseverança inabalável para descobrir algo do seu mundo secreto. Como uma ave no seu território, o observador de fantasmas num mito. Estamos em abril. Começam a cair as primeiras chuvas. A reserva da biosfera de Nilgiri faz parte dos Ghats ocidentais, no sul da Índia. Cobre mais de 5.000 km², abrangendo desde florestas secas a florestas tropicais úmidas. O meu nome é Senami. Há mais de 15 anos que estudo e filmo cães selvagens. Ao longo dos últimos 3 anos, tenho seguido um cão incrível que se viria a tornar objeto de um fascínio particular. Para mim, eles não são apenas mais uma matilha de cães selvagens. Para mim, eles são indivíduos. Chamo a esta jovem fêmea Shuki, que quer dizer ponto ou asterisco. Ela tem uma manchinha minúscula no dorso e é muito brincalhona. Tem agora 1 ano e meio. Shuki tem 2 irmãos. É esse o nome que lhes dou, os irmãos. Eles levam a vida um pouco mais a sério. Há 3 crias na matilha. Têm agora quase 5 meses. Este macho é o líder da matilha, o macho alfa. É um recém-chegado e parece-me ter à volta de 4 anos. Chamo-lhe o chefe. Mas onde está a mãe, a fêmea alfa? Hoje ainda não a vi. Provavelmente foi caçar. Aqui vem ela. Como se pode ver, ela é a alma desta família. Chama-lhe Kenai, que significa cão vermelho, na nossa língua local. Conheço-a desde que nasceu. Mas houve uma altura em que pensei que nunca mais voltaria a ver a Kenai. Ela nasceu a 2 de dezembro, há 4 anos.
A mãe dela era um dos meus cães selvagens preferidos. Chamava-se Kilmadi. Dirigia uma das matilhas mais poderosas de toda a reserva da biosfera de Nilgiri. Segui a Kilmadi, mãe de Kenai, durante 6 anos inteiros. E à medida que a fui conhecendo, ela foi gradualmente aceitando a minha presença. Mas a floresta é um lugar perigoso. E quando a Kenai tinha apenas 14 meses, deu-se uma tragédia. A mãe de Kenai, Kilmadi, foi encontrada morta. There is a deep canine mark on the dorsal side of the neck. The head is disarticulated. Oh, this could be a tiger attack. There is no blood clot in all 4 cardiac chambers, so that indicates a sudden death, spot death. A equipa veterinária concluiu que a mãe da Kenai tinha sido atacada e morta por um tigre. Mas na natureza, perante tal perigo, não há tempo para lágrimas. A luta pela sobrevivência tem de continuar. Uma fêmea sem qualquer parentesco com a Kenai depressa assumiu a liderança da matilha. Eu comecei a aperceber-me de que havia poucas hipóteses de a jovem Kenai ascender na escala social para também ela se tornar fêmea alfa. E se assim fosse, ela nunca teria a oportunidade de procriar. Tinha muito poucas razões para ficar. Com a vida toda pela frente, Kenai resolveu abandonar a matilha para perseguir os seus sonhos. Deixar a segurança da matilha para estar sozinha nestas florestas não ia ser tarefa fácil. Kenai ia ter de andar muito. Ia ter de evitar outras matilhas, para já não falar em tigres e leopardos. E de alguma maneira ia ter de aprender a caçar sozinha. Em tais circunstâncias, raramente vi um cão selvagem sobreviver para contar a história. O macho alfa da matilha de Kenai, o chefe, não é o pai verdadeiro dos juvenis. Ele é um recém-chegado à família. Chegou há 2 meses, depois de o primeiro parceiro da Kenai ter sido morto por um tigre. Habitualmente, numa matilha, os jovens machos adultos ficam muito pouco satisfeitos quando chega de fora um novo macho e assume o comando. Mas neste caso, parece que toda a matilha o aceita como macho alfa. Cabe-lhe explorar o território e defendê-lo de outras matilhas. Mas o chefe, às vezes, pode ser preguiçoso. Quando estão de estômago cheio, depois de terem comido tudo o que podiam, nada perturba a cesta dos adultos. Mas no caso dos jovens e das crias mais novas, não é bem assim. Esses estão sempre naturalmente curiosos em relação ao que os rodeia. Mesmo num dia quente e úmido como este, tudo o que mexe atrai a sua atenção. É um lagarto monitor. Reparei que uma das crias fêmeas é particularmente inquisitiva. É o começo de um novo dia para mim, a seguir o rastro dos cães. A matilha parece animada e está provavelmente a preparar-se para ir à caça. Mas o macho alfa, o chefe, não está com eles. Ele assumiu o papel mais fácil, o de ama seca. Parece bastante satisfeito por cuidar das crias, embora não sejam suas. A pouca distância dali, a caça está ao rubro. O alvo são os chitais.
Kenai segue por um atalho até ao chital em fuga. E todos os outros dão o seu melhor. Entretanto, o chefe parece desfrutar ao máximo os seus direitos de liderança. É verdadeiramente o rei do castelo. Faz aquilo que mais aprecia e não desdenha um bom descanso. Nunca o vi participar na caçada, embora os cães mais jovens não sejam ainda caçadores exímios. Escusado será dizer que isto coloca a responsabilidade de cuidar da família de novo sobre Kenai. Os jovens cães têm de aprender a comportar-se como uma equipa. Se não conseguirem entre si derrubar um chital rapidamente, têm poucas hipóteses. Os chitais fogem sem dificuldade. Mesmo tratando-se de um cão experiente, como a Kenai, o timing preciso e a coordenação dos movimentos podem fracassar quando os juvenis participam na operação. A cria, habitualmente alegre e inquisitiva, ficou de repente muito quieta e hoje parece tristonha. Desenvolveu um hematoma, uma bolsa de sangue na orelha esquerda. Está muito inchada e deve estar a incomodá-la muito. Mas apesar do desconforto, a curiosidade dela leva a melhor quando de repente vê qualquer coisa. É uma cobra rateira. Não é venenosa, mas pode morder a sério. Alguns dias mais tarde, ela está quase totalmente recuperada. Às vezes consegue ser irritante para os adultos. Está a aperfeiçoar a sua técnica de aproximação. Esta cria é um poço de energia constante. A brincadeira e uma forte interação física são importantes para os cães jovens. Ajudam a estabelecer uma hierarquia entre as crias e também melhoram as ligações entre os membros da matilha. A orelha melhorou, mas ficou defeituosa. Por isso agora chamo-lhe Shotty, justamente por ter a orelha para baixo. Entretanto, os irmãos estão a chegar à idade adulta e têm brincadeiras diferentes. A posição na hierarquia e o estatuto começam a tornar-se uma prioridade. Em breve terão um papel importante como caçadores, mas pela experiência que tenho, devem estar para partir em breve. Como o macho alfa não tem qualquer grau de parentesco com eles, e a fêmea alfa é a sua própria mãe, os irmãos não têm grande futuro na matilha. Mas se decidirem partir agora, isso irá afetar seriamente o potencial do grupo. Ao contrário dos felinos, os cães selvagens não dão às crias presas feridas para que possam treinar enquanto brincam. Os juvenis aprendem com a prática. E estes javalis proporcionam uma boa oportunidade para começar esse treino. Uma matilha pequena, como a de Kenai, representa uma ameaça pouco significativa para estes javalis orgulhosos. São animais muito rijos. Ainda assim, o cheiro dos cães selvagens é suficiente para os deixar nervosos. Quando ficamos confusos, como eles estão, nunca sabemos quais são os nossos amigos.
chegou a monção e a floresta está a arrebentar de vida. O tempo fresco faz com que os cães estejam ativos durante mais horas pela manhã. O treino dos cães mais jovens intensifica-se. Juntam-se aos adultos na caça para aperfeiçoar as suas aptidões. Se se enganarem, podem perder-se. Por isso têm de se manter próximos uns dos outros e alcançar a presa o mais depressa que conseguirem. Mas o chefe continua a não entrar no jogo, apesar de as crias já não precisarem dos seus cuidados. Ele parece ter outras coisas em mente e não participa na caçada. Após alguns meses, a precipitação torna-se menos frequente. As crias de Kenai cresceram e parecem convencidas de estar à altura de qualquer desafio. Estes são os gigantes mansos da floresta. Não representam um verdadeiro perigo para os pequenos cães selvagens que têm reflexos muito rápidos. As reações lentas dos elefantes tornam-se um jogo para os cães, especialmente quando há juvenis como a Shoti na matilha. Os elefantes têm uma vida longa e para eles uma cria é um investimento a longo prazo. Por isso levam muito a sério todos os potenciais predadores. Dão o seu melhor para manter a dignidade quando confrontados com a família extremamente rápida e irritante de Kenai. Mas os cães estão a ficar com fome e acabam por seguir caminho à procura de algo para comer. Quando se trata de encontrar alimento, todos dependem da Kenai. Há 2 dias que a matilha não consegue apanhar uma presa. Hoje Kenai tem de ser bem-sucedida. Ela parte para a caçada. Shoti e os restantes membros da sua jovem equipa estão ansiosos por ajudá-la. Com todos os caminhos de fuga bloqueados, o chital salta para dentro da água. Kenai sai para pensar. Os juvenis e até as crias colaboram, bloqueando as saídas. O chital não tem outra hipótese senão continuar a nadar, até ficar completamente exausto. Mas desta vez, o chital tem sorte. Encontra um ponto de apoio no meio do lago. Ali está frio, mas pelo menos parece manter os caçadores à distância. Não era isso que estava previsto acontecer. A matilha, com tantos cães inexperientes, não parece muito segura de como lidar com esta situação. E eu reparo que a Kenai desapareceu de cena. À medida que o tempo passa, a matilha parece confusa e lentamente vai perdendo o interesse. Mas Kenai desencantou algures uma cria de chital. E perseguiu-a habilmente até ao local onde se encontra a matilha.
foi completamente inesperado. Um dos irmãos avança para ajudar. Entretanto, o outro chital, que ficou parado no meio do lago, apercebe-se de que foi libertado das mandíbulas da morte e afasta-se cautelosamente, passando despercebido. Tudo começa a correr bem para Kenai. É excelente vê-la agora como fêmea alfa, com a sua própria jovem matilha. Pode agora levar uma vida mais descansada. Ou pelo menos é o que ela pensa. Isto porque Kenai está a ter dificuldades em apanhar quaisquer pequenas presas que se encontram aqui, na orla da floresta, devido à inexperiência dos membros da matilha. O seu companheiro, o chefe, continua extremamente preguiçoso e simplesmente não ajuda na caça. E ainda por cima, avizinha-se outro problema. Os dois irmãos de Kenai, os irmãos, começam a vaguear para longe da matilha. Se decidirem abandoná-la agora, Kenai pode vir a enfrentar um sério problema de falta de mão de obra. Da maneira que as coisas estão, a matilha pode ficar em apuros. A matilha de Kenai ocupa um território que não contém muitas presas. Tem a vantagem de ser bastante seguro, por atrair menos predadores. Mas com a família a crescer, Kenai precisa de mais alimento. Talvez conseguisse obtê-lo em zonas vizinhas da floresta, mas isso pode implicar mais perigo. É um verdadeiro dilema. Hoje, o chefe apresenta algumas mudanças de comportamento. Fico satisfeito por vê-lo a fazer algo de útil, para variar. Os juvenis estão a crescer e ele vai levá-los a explorar uma nova parte da floresta, num esforço determinado para expandir o território da matilha. Ele conduziu-os a uma área adjacente onde há um número apreciável de potenciais presas. Existe aqui uma grande quantidade de chitais, devido à presença de água permanente e de clareiras cobertas de erva. Os machos estão agora com o cio. Medem forças entre si, submetendo-se a meticulosas exibições em câmara lenta e cruzando discretamente os olhares. Durante este período, os machos tornam-se presas mais fáceis, pois têm outras coisas em mente e estão menos atentos. Porém, esta elevada concentração de chitais atrai outros predadores perigosos. E a matilha de Kenai sabe disso. Hoje aventuraram-se demasiado em território vizinho. Contando apenas com jovens adultos inexperientes para levar a cabo esta incursão, a sua nova aventura pode pô-los em risco de vida. O leopardo é alertado pelos gritos de alarme do langur. Tem uma presa morta ali perto. O leopardo vai verificar o estado da sua refeição, mas a matilha já está a empanturrar-se com a presa do leopardo. Os cães sabem perfeitamente que estão a correr riscos e mantêm-se alerta. O felino é 3 vezes maior que um cão selvagem, mas examina a matilha e decide bater em retirada. O chefe não podia estar mais satisfeito com o dia de trabalho. Muito que comer e nenhuma luta. Correu riscos,
mas valeu a pena. Não tenho a certeza se isto é um bom presságio para a Kenai e para a sua matilha. A floresta está agora mais verde que nunca. E a vida corre bem para todos os que nela habitam. Tenho estado a observar a matilha o dia todo. Embora os cães pareçam bastante descontraídos, para mim há fortes indícios de que vem aí mais um problema. Perturba-me ver que não há sinal dos irmãos, os 2 filhos da Kenai da ninhada do ano passado. Estão a ficar rapidamente amadurecidos e nos últimos dias parecem um pouco alheados. É bastante frequente afastarem-se da matilha para fazerem incursões sozinhos. Nas 2 primeiras vezes, estas aventuras duraram apenas algumas horas. Por vezes, não vão para muito longe dali, mas de vez em quando afastam-se mais. Na esperança de estabelecer contacto com fêmeas elegíveis de outras matilhas, eles deixam marcas odoríferas pelo caminho e expandem a sua busca a cada incursão que fazem. E embora habitualmente ficassem bastante nervosos quando andavam sozinhos, desta vez aventuraram-se para muito longe, para fora do território da matilha. Parecem até estar bastante seguros do que estão a fazer. Estas incursões, em território desconhecido, fazem parte do crescimento. São um exercício dirigido pelo instinto, antes de finalmente abandonarem a matilha. A cerca de 3 quilómetros dali, os restantes membros da matilha de Kenai descansam. Apenas Shuki, a irmã deles, dá sinais de sentir a falta dos irmãos. E, claro, também a fêmea mais jovem, Shoti. Kenai comporta-se de forma bastante normal, como se contasse com o seu regresso a qualquer momento. Mas os irmãos parecem estar a gostar da liberdade recém-conquistada. Não iriam encontrar uma parceira na sua própria matilha, pois todas as fêmeas são da sua família. Além disso, os machos adultos não têm futuro na matilha, visto não existir qualquer grau de parentesco do macho alfa em relação a eles. O chefe nunca irá permitir que ascendam na hierarquia. Em contrapartida, precisamente por o macho alfa não ser da família dela, será benéfico para Shuki, a irmã deles, permanecer na matilha, pois é possível que um dia venha a substituir a mãe como fêmea alfa. É importante para os irmãos dispersar e tentar formar a sua própria matilha. Foi a primeira vez que passaram o dia inteiro afastados da família. Nunca tinham estado tanto tempo longe da proteção de Kenai. No entanto, o laço natural que os une à família continua a ser muito forte. Eles ainda querem voltar. Hoje, quando voltam para junto da família, são saudados apenas por Shuki e depois pelas crias mais pequenas. Os irmãos dão o seu melhor para apaziguar a mãe, mas Kenai parece conhecê-los melhor do que eles se conhecem a si mesmos. O chefe, como de costume, ignora-os. Acho isto algo desconcertante, porque estes 2 machos desobedientes foram até agora os participantes mais ativos nas caçadas. A irreprimível Shuki parece ter muito que partilhar com os irmãos. Mas pergunto-me quanto tempo faltará para os irmãos abandonarem finalmente a matilha. Nestas florestas, para os chitais, os cães selvagens não são os únicos predadores. O tigre fêmea residente anda a fazer rondas para marcar o território com o seu odor. Durante a estação das chuvas, é importante para ela identificar com mais frequência a área que reivindica como sua. Os tigres são raros,
Mas estimo que nesta parte da floresta, dada a elevada densidade de presas, haja um tigre fêmea por cada 10 km². Essa pode ser uma das razões porque nenhuma das matilhas de cães selvagens mais próximas quer estabelecer território nesta área, a título permanente. E hoje o chefe está novamente a conduzir a matilha de Kenai para uma zona perigosa. Estou preocupado. A matilha está agora muito perto de onde vi o tigre fêmea esta manhã. Provavelmente detectaram o odor do tigre fêmea. Vão ter de explorar esta área o mais depressa possível e ir-se embora. Ocupar um território aqui significaria estar constantemente na defensiva contra outras matilhas. E também correr o risco inaceitavelmente elevado de interagir com tigres. Hoje eles chegaram demasiado perto. Não é muito sensato deixarem-se ficar. O grito de alerta de um chital, a latir, confirma a presença do felino. Quando volto a encontrar a Kenai, a tarde já vai longa. A matilha está a pelo menos 5 km do local onde estava o tigre fêmea. Fico aliviado por ver que estão lá todos os membros da matilha e que se dirigem ao seu território. Mas parecem muito abalados. Reparo que se mantêm muito juntos, possivelmente porque ainda estão nervosos. O encontro com o tigre fêmea foi perigosamente próximo. E o facto de estarem fora do território que estiveram a demarcar faz com que seja ainda mais assustador. Eles estão agora no seu lugar de repouso favorito, onde se sentem claramente seguros. Aparentam estar totalmente descontraídos e felizes. Shoti diverte-se como de costume. Nos últimos dias, não saíram da sua área. Pergunto-me se as aventuras da matilha em busca de melhores pastagens terão acabado. Na manhã seguinte, preparo-me novamente para descobrir o que a matilha anda a fazer. Enquanto procuro, um galo banquiva alerta-me para a presença de um tigre. Quando por fim os localizo, o chefe está mais uma vez na liderança e a insistir na exploração de novo território. Surpreende-me esta atitude, sobretudo depois do intenso encontro imediato que ocorreu no outro dia com o tigre fêmea. Kenai está bastante desconfiada. Ela tem sido toda a vida vítima dos tigres. O facto de estarem numa área desconhecida e de a mãe estar nervosa deixou toda a matilha inquieta. Kenai detecta no ar um odor fresco.
matilha deve ter dado com a marca odorífera de um felino. O seu faro é um dos mais apurados do mundo animal. Um chital a latir solta um grito de alerta urgente. Não há dúvida de que há um tigre, algures por ali perto. Kenai não está disposta a correr mais riscos e dá meia volta. Decididamente, por hoje, a exploração acabou. Está na hora de se instalar em algures para passar a noite. Para minha surpresa, quando encontrou a matilha no dia seguinte, Kenai e a família deslocaram-se numa direção totalmente diferente. Estão agora bem no interior do território de uma matilha de cães selvagens que fica ao lado do seu. Decididamente, detectaram o odor dos vizinhos. Devido a uma doença que ocorreu no ano passado, esta matilha foi drasticamente reduzida. Agora restam muito poucos. Isto deve ter tentado o chefe a desafiá-los no seu próprio território. Mas o odor deve estar a dizer-lhes outra coisa. Parecem nervosos. Mas, esperem lá. Esta não é a matilha que manda nesta área. Esta matilha é enorme. Por uma estranha coincidência, Kenai e a família tropeçaram acidentalmente noutra matilha de cães selvagens, que também aqui está para usurpar o território. Por incrível que pareça, ambas as matilhas escolheram exatamente o mesmo dia para invadir o seu vizinho comum. É mais que óbvio que a matilha de Kenai, com apenas 8 cães, não está à altura de 18 adultos e respectivas crias. O resultado é um pandemónio. Kenai e a sua matilha correm para salvar a vida. Dispararam em todas as direções. Foi o caos completo. Durante o resto daquele dia procurei por toda a parte, mas não conseguia encontrá-los em lado nenhum. E começo a ficar preocupado. Na manhã seguinte, continuo desesperadamente a procurar a matilha. Agora que o seu território tem mais de 70 km², não é tarefa fácil encontrá-los. Procuro por todo lado, fazendo uso da minha longa experiência. Não há sinal deles até quase ao meio-dia. Finalmente, é com enorme alívio que volto a avistar a matilha de Kenai. Mas só vejo 2 cães. Um deles é o chefe e o outro, um dos irmãos. A matilha está sem dúvida a passar um mau bocado. A família inteira deve ter ficado dispersa. Estes 2 procuram freneticamente os outros, uivando e depois ficando à escuta, em desespero. Nem eu, nem os 2 cães conseguimos encontrar o resto da matilha, apesar de passarmos o resto do dia a procurá-la. À medida que a luz do dia esmorece, começo a ficar mais ansioso e inquieto. Passam mais 2 longos dias. Estou desesperado e extremamente preocupado. Até os 2 machos perdi de vista.
E por fim, os meus maiores receios confirmam-se. Encontro um cão selvagem morto. É o chefe, o companheiro de Kenai, o macho alfa da matilha. Estou chocado com esta trágica reviravolta. E temo que ele tenha pago o derradeiro preço pela decisão de explorar um novo território. Mas qual terá sido o autor da morte? A grande matilha rival? O tigre fêmea, talvez? Ou será que o réu é o leopardo? Não vi sinais da grande matilha nesta área nos últimos 2 dias. E se tivesse sido o leopardo, o mais provável seria ter levado a carcaça. Por isso talvez tenha sido o tigre fêmea. O que é feito de Kenai? Estará ao menos viva? Ou será que está tudo perdido? Não tenho alternativa senão continuar a desesperada busca em que estou empenhado.